Olá! Primeiro A, primeiro B e primeiro C. Vamos resolver a segunda parte da atividade 1 do segundo bimestre. Vamos falar sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos usar um exemplo. No caso aí, ele está falando de um trem que ele está se deslocando a uma velocidade média de 400 km por hora. Ele faz um determinado percurso e esse percurso ele dura 3 horas. Então, nós temos duas grandezas. Nós temos a grandeza velocidade, que está determinada em quilômetros por hora, e nós temos a grandeza de tempo, que está determinada em horas. E ele me pergunta, em quanto tempo eu faria esse percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Primeira coisa, sempre que nós trabalhamos com grandezas tanto diretamente como inversamente, vamos montar uma tabelinha. Teremos as duas grandezas, a grandeza velocidade em quilômetros por hora, em que ele fala em 400 quilômetros, temos o tempo em hora, que são 3 horas. A outra informação que ele dá são 480 km por hora. Então, na mesma direção do quilômetro por hora, eu vou colocar os meus 480. E vai ficar faltando o tempo, que é o que nós queremos saber. Em quanto tempo vai fazer esse percurso, né? Para percorrer com essa velocidade aí. Colocamos no nosso xizinho. Só que assim, eu vou multiplicar em cruz? Não, peraí. Vamos pensar o que está acontecendo. Quanto maior a velocidade, eu vou levar menos tempo para eu percorrer, certo? Então, conforme o tempo diminui, a minha velocidade aumenta. Então, se a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui e vice-versa. Isso quer dizer que quando um aumenta, o outro diminui. Poxa, mas não está igual diretamente proporcional, porque um aumentava, o outro aumentava. Sim, realmente, agora nós temos grandezas inversamente, por isso que nós chamamos de inverso, tá? Que é o que está escrito aí. Quando aumenta, quando a velocidade aumenta, o percurso ele diminui. Então, chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Como que vamos resolver isso? Ao invés de usarmos a regrinha de 3 e multiplicarmos em cruz, nós vamos multiplicar em paralelo. Colocamos a setinha porque temos duas grandezas, mas em algum momento, se você trabalhar com mais de duas grandezas, essas setinhas vão ajudar bastante. Como estamos falando de funções, então temos apenas duas grandezas. 400 vezes 3, está aqui, vai ser igual a 480 vezes x. 400 vezes 3 vai dar 12.000. O 480 eu divido dos dois lados por 480, aqui vai ficar só o x, e do lado de lá 12.000 dividido por 480. Então, esse nosso xzinho vai ser 2,5. Mas o que seria esse 2,5? Porque estamos falando de tempo. Então, eu falo assim, olha, são 2 horas e meia. Só que 2 horas e meia, na realidade, são 2 horas e 30 minutos, ok? Agora, como eu representaria essa função? Vamos fazer igualzinho a gente fez no outro vídeo e vamos dar letrinhas para representar a nossa velocidade e o nosso tempo. Vamos usar a mesma tabelinha que a gente usou. Vamos usar os primeiros dados que o exercício deu para a gente, que foram os 400 km por hora em 3 horas. Na velocidade eu vou usar o Vzinho e no tempo eu vou usar o T. Vamos multiplicar. Nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcional. Então, 400 vezes 3 vai ser igual a V vezes T. Está aqui. Escolhemos uma das duas para isolar. Eu vou isolar o V. O T está multiplicando, eu vou passar ele dividindo e vamos ficar com 400 vezes 3. Então, para eu achar a minha velocidade, eu posso colocar qualquer valor de horas aqui no tempo e eu já vou saber qual será a velocidade que eu terei que utilizar para alcançar no tempo escolhido, certo? Isso é a nossa função. Como estamos falando de função, esse nosso V, nós trocamos ele por f de t, porque estamos falando de tempo. Então, se nós estamos em função do tempo,
podemos escrever f de t igual a 12.000 dividido por t. E é a nossa função neste exercício. Você terá mais 2 exercícios aqui para resolver, tá? O exercício 1, o exercício 2, que falam também de grandezas inversamente proporcionais. Vamos falar agora de grandeza diretamente com quadrado. Gente, eu não estou falando do quadrado de 4 lados, tá? Eu estou falando quando um valor é elevado a 2, elevado ao quadrado, tá? Aqui ele vai dar o exemplo da área de um círculo sendo comparada com o raio ao quadrado, a grandeza raio ao quadrado. Então aqui nós temos a área do círculo, é uma das nossas grandezas, e a outra grandeza é o quadrado do raio, significa o raio ao quadrado, tá? Qual é a área do círculo? A área do círculo, a fórmula πr ao quadrado. Eu coloquei o π depois só para dar uma percepção diferente, tá? Área do círculo, quando o meu raio vale 1, então 1 ao quadrado vezes π, que vai dar π. Se eu colocar o meu raio, se ele valer 1 e eu colocar ele ao quadrado, ele vai ser 1. Se o raio for 2, então meu raio ao quadrado vai ser 4. E a área, quando o raio for 2, vai ser πr ao quadrado. Então, π raio ao quadrado. Se é 2, 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 4π. Se o meu raio for 3, com o raio ao quadrado, eu vou ter 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. E a área do círculo πr ao quadrado? Então, 3 ao quadrado, 9 vezes π, 9π. Então, qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que nós temos o π aqui acompanhando os valores, porque do lado do π aqui nós temos o número 1, 1 vezes π é a mesma coisa que π, porque 1 vezes qualquer coisa, eu sempre falo para vocês, é qualquer coisa. Então, o 1 ele não vai alterar se ele estiver multiplicando, ok? Então, o que significa isso? Significa que existe uma proporcionalidade. Que proporcionalidade é essa? É uma proporcionalidade entre duas grandezas e entre elas existe uma constante. Então, o nosso f, ele está representando a área do círculo e ela é uma igualdade onde nós temos uma constante vezes uma grandeza ao quadrado. Então, a nossa constante aqui é o k, que vai ser o π, e a nossa grandeza é o raio ao quadrado, ok? Agora vai ficar para você fazer a mesma coisa que nós fizemos, só que você vai usar a área do quadrado, que é lado vezes lado, tá? Então, lado ao quadrado. Quero que vocês preencham desse lado aqui, dê valores para o lado, por exemplo, lado igual a 1, a 2, a 3, e qual é a área do quadrado, que nós sabemos que é lado vezes lado, certo? E do outro lado, nós temos o quadrado do lado. O quadrado do lado significa lado elevado a 2, lado ao quadrado. Então, a mesma coisa que você fizer do lado de cá, se você está usando o lado valendo 1, do lado de casa você vai dizer o lado valendo 1. Então, 1 elevado a 2 vai ser 1. Para lado igual a 2. 2 vezes 2, que vai ser 4. Para o lado ao quadrado, 2 elevado a 2 vai ser 4. Para o lado valendo 3. Então, a área vai ser 3 vezes 3, que vai ser 9. Para o lado ao quadrado valendo 3. Então, temos 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9. Então, do lado de cá, finalizamos com L ao quadrado. E aqui, finalizamos com lado vezes lado. Poxa, mas aí os valores ficaram iguais, né? Mas do lado de cá ainda existe uma constante, que é a mesma coisa que eu tinha falado no exemplo anterior. No anterior, nós tínhamos o π. Aqui, a nossa constante vai ser 1, porque 1 vezes qualquer coisa não vai alterar o valor, tá? Então, nesse exercício aqui, a constante será 1. O nosso k será 1.
ok? Então, só falta vocês responderem aqui. Esse eu expliquei para vocês porque eu percebi que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar disso. Então, eu achei interessante dar essa explicaçãozinha para vocês. Boa sorte, resolvam toda a sua atividade 1. Não esqueçam de tirar uma foto bem nítida, bem bonita e postar lá no novo Classroom. Quem ainda não entrou no Classroom, entre em contato comigo no privado lá pelo WhatsApp ou entre em contato na secretaria da escola com o Bianco, que nós vamos ajudar você a entrar no novo Classroom. E até a próxima, meninos e meninas. Beijo e até mais.